Olá, meus queridos. Aqui é o professor Rogério, no primeiro vídeo de 2020. Professor de férias, barba para fazer, ainda não... A gente fica um pouquinho relaxado e aí a gente acaba não fazendo a barba, mas estamos aí. E eu gostaria hoje de compartilhar um vídeo de um assunto que eu não trabalho há muito tempo, porque, na verdade, como vocês sabem, o nosso canal ele trabalha com assuntos referentes à língua portuguesa, mas trabalha também assuntos referentes à teologia, temas polêmicos. Agora a gente está trabalhando um pouquinho aí assuntos referentes à língua, né, ou às línguas, porque a gente tem um objetivo aí de dar dicas ou métodos para que as pessoas possam aprender mais rapidamente aí a estudar algum idioma, alguma língua, então. Só que hoje eu vou voltar para uma questão relacionada à língua portuguesa, questões de concurso, que eu também gosto de comentar. E o assunto hoje é sobre pronome relativo. E por que eu escolhi esse assunto? Porque é um assunto que costuma de vez em quando cair em prova. E eu percebo que muita gente boa se enrola na hora de colocar o pronome relativo adequado, porque uma coisa é a língua falada e outra coisa é a norma culta. Na língua falada, muitas vezes, a gente coloca um pronome, vamos dizer assim, pronome relativo que não é o adequado, mas para efeito de comunicação todo mundo entende, não há problema algum. Né? Tanto é que os linguistas eles dizem o seguinte, que não existe português correto ou português incorreto, o que existe é português padrão e português não padrão. Seria mais ou menos essa ideia. Mas para efeito de prova de concurso, o pessoal gosta de fazer provas aí, é importante que saiba isso, tá? Saiba utilizar o pronome relativo adequado nas frases. E aí, essa informação que eu quero trazer para vocês hoje, espero que seja pertinente, né? Eu gostaria até que vocês depois façam comentários e digam para mim, né? O que vocês acharam aí, tá ok? Eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint. Eu vou fazer um teste hoje, que é justamente trabalhar em tela pequena, porque as letras são grandes e aí dá para a gente não se atrapalhar em relação aqui à imagem, que às vezes a minha imagem trepa aqui nas letras e atrapalha um pouquinho. Só um minutinho. Pronto. Então, nosso assunto hoje é esse, é pronome relativo, tá ok? E o que é um pronome relativo? A gente precisa começar a entender isso, né? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo, tá? Faz um bom tempo que eu não coloco um assunto relativo à língua portuguesa em nosso canal. Hoje, entretanto, quero comentar sobre um que é comum cair em provas de concurso, que é o pronome relativo, ok? Muita gente boa erra na hora de usá-lo adequadamente. Por essa razão, quero explicar este assunto para que vocês não cometam mais erros em relação a esta matéria. Vamos lá? Primeiro, é preciso que entendamos que uma das funções de um pronome é substituir o substantivo. Eu vou explicar isso na próxima telinha. Veja bem aqui. Poderíamos até dividir a palavra pronome em pró mais nome, pronome, né? Em que pró poderia ser mais uma ideia de em lugar do nome. Nome aqui a gente pode entender prioritariamente como o substantivo. Quer dizer, então, na verdade, o pronome seria o termo que substituiria um nome, ou seja, um substantivo, tá? Não entendo aqui como nome próprio, não necessariamente. É um substantivo, ok? Então, eu coloquei dois exemplos aqui para que vocês possam perceber a função do pronome. A primeira frase diz o seguinte: Maria foi à escola levar seu filho. Você poderia fazer a seguinte pergunta: quem foi à escola levar seu filho? Você vai encontrar a resposta Maria. Maria, na verdade, é o sujeito dessa oração. Mas eu não posso substituir o termo Maria pela palavra ela, pelo pronome ela, né? Verdade? Então, ao invés de eu dizer Maria foi à escola levar seu filho, eu posso dizer que ela foi à escola levar seu filho. Então, esse ela aí está substituindo o substantivo próprio Maria. Porque substitui, nós chamamos esse termo que substitui de pronome. Tudo bem? Entendido aí, gente? É claro que o pronome ele também pode ter uma outra função. Ele, por exemplo, ao invés de ele substituir o nome, ele pode modificar o sentido do nome. Mas eu não quero me deter nesse momento a essa questão, porque o objetivo não é o pronome, sim o pronome relativo. Ok?
Então, isso que eu comentei está aí embaixo, ó, vou até ler com vocês para reforçar. Observe que o termo ela está substituindo o substantivo Maria. Assim, está desempenhando o papel de pronome, visto que substitui o substantivo. No caso aí em cima, o substantivo próprio, que é Maria. Quando dizemos que um pronome é relativo, e aí que entra o assunto do nosso comentário aqui desse vídeo, né? Quando dizemos que o pronome é relativo, queremos dizer com isso que ele faz referência a termo anterior, ou seja, o termo que vem antes dele. Okay? Quando esse termo, esse pronome, ele se refere a algo que vem antes dele, nós estamos diante de um pronome relativo. Então, o exemplo que eu coloquei aí, olha só. Ele é o homem que salvou a minha vida. Esse que aí que está vermelho, ele está se referindo ao termo anterior. Qual é o termo anterior dele? A palavra homem, né? Ou homem, tá? Tanto é, gente, que eu vou antes de ler, só para que vocês possam perceber, se eu pegar a expressão o homem e colocar no lugar do que, vai ficar assim: o homem salvou a minha vida. Percebam então que esse que substitui, ou seja, faz referência ao termo anterior, substituindo-o, tá ok? Por isso, esse que é um pronome relativo. Tá? Tem gente, professor de cursinho, que tá até macete, né? Chega lá, pega o que, se virar o qual ou a qual, é porque é pronome relativo. Tá? Tudo bem, é válido, mas é importante que você entenda que esse termo se refere à palavra anterior. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Então, eu vou ler aqui com vocês o que eu comentei. Olha lá. Observe que o termo sublinhado faz referência à palavra anterior, isto é, né, homem ou o homem, substituindo-o, tornando o texto coeso. Quando eu falo que está tornando o texto coeso, é porque eu estou evitando que o termo, que a palavra o homem, apareça duas vezes. Porque eu poderia dizer ele é o homem e embaixo dizer o homem salvou minha vida. Ou seja, eu repetiria essa palavra. Então, a coesão, ela ensina a gente a evitar a redundância ou a repetição das palavras. Por isso é que o texto fica coeso quando a gente faz essa substituição. Ainda tem dúvidas? Então veja a substituição. Ó. O homem ou aquele homem, tá? Salvou a minha vida. Aquilo que eu já havia falado anteriormente. O que vai substituir esse termo homem aí? Ele faz referência ao termo anterior, substituindo. Esta é a função do pronome relativo. Ok? Tranquilo? Vamos lá então. Outra forma de você notar isso é fazendo a pergunta: quem salvou minha vida? A resposta é o homem. Tá? Assim, ficamos sabendo que o termo sublinhado é pronome relativo, pois substitui o substantivo que vem antes dele. Entendido? Agora vamos montar uma frase com o pronome relativo, o que? Para que você perceba como ajuda a tornar o texto coeso. Então, observem aí as duas frases. Olha, aquela aluna é estudiosa e a segunda frase diz: eu vi aquela aluna. Eu, antes de ler, só para que vocês percebam, olha só, se vocês notarem essas duas frases, vocês vão perceber que o termo sublinhado, aquela aluna, que inclusive está um erro, né? Aquela, não é aquela aluna, você vai perceber que essas duas frases, elas estão se repetindo. Vou até trocar logo aquele aqui que é horrível, né? Parece ser americano falando. Espera aí. Pronto, agora ficou legal. Aquela aluna estudiosa, eu vi aquela aluna. Aí, veja só, essas duas frases, se fosse assim uma escrita corrida, nós teríamos a redundância ou a repetição desses termos. E aí, para que o texto fique coeso, eu preciso eliminar um deles. Então, como é que eu faria isso? Veja lá, vamos ler aqui e você vai perceber, veja bem. Observe que aquela aluna se repete nas duas frases. A fim de evitar sua repetição, o que quebraria a coesão do texto, faremos a substituição pelo pronome relativo que. Então, olha lá como é que ficou. Aquela aluna que eu vi é estudiosa. Ou eu vi aquela aluna que é estudiosa. Essas duas formas são possíveis. Esse que ele vai eliminar uma das duas frases onde nós encontramos a expressão aquela aluna. Perceba na primeira frase, aquela aluna que eu vi, ó, que eu vi aqui é referente à letra B. Eu vi aquela aluna. Então, a palavra aquela aluna foi substituída pelo que. É como se eu fizesse a pergunta da seguinte maneira: eu vi o quê? Eu vi aquela aluna. Então, esse que aqui, ele está substituindo um objeto direto, tá?
Aí quem não sabe o que é objeto direto, coloca aí um comentário, mais para frente a gente pode falar um pouquinho sobre as funções sintáticas aí na estrutura das frases, tá bom? O momento não é esse de falarmos aqui, o objetivo é falar sobre pronome relativo, mas a função sintática desse que é objeto direto. Segunda frase, aqui eu vi aquela aluna que é estudiosa, o que eu substituí foi aquela aluna da letra A, porque aqui na letra A diz que aquela aluna é estudiosa. Então, esse que é estudiosa aqui, ó, esse que vai se referir ao termo anterior, aquela aluna. Se eu colocar no lugar, vai ficar aquela aluna é estudiosa. Tá? Neste caso aqui, neste segundo caso, o que já não faz função de objeto direto, ele vai fazer a função de sujeito. Porque eu posso perguntar quem é estudiosa? E a pergunta virá aquela aluna, ou seja, sujeito simples dessa frase. Ok? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês façam um comentário. Aliás, vocês se interessarem por esses assuntos, tanto aqui de língua portuguesa, quanto assuntos referentes à teologia, linguagem, línguas de modo geral, vocês se inscrevam no nosso canal, deixa seu like, ok? Porque o nosso objetivo, inclusive nesse período de férias, onde a gente pode até intensificar colocando mais vídeos, né? No período assim seguintes, nos períodos seguintes é mais complicado porque a gente tem que professor assim, né? Trabalha muito, geralmente o dia inteiro. Mas dentro da possibilidade a gente vai colocando os vídeos. Agora em janeiro aqui dá para a gente intensificar bastante isso. Até o iniciozinho de fevereiro vai ficar muito legal, tá ok? Então, vamos lá. Olha, para sabermos a função sintática do pronome relativo, o que basta que atentemos para o verbo da oração. Observe que eu vi o que ou quem, né? Então, na resposta, eu vi aquela menina, né? Então, neste caso, temos um pronome relativo com função sintática de objeto direto. Mas o objetivo nosso não é falar, nesse exato momento, sobre a função sintática do pronome relativo. Isso pode ser um outro assunto a ser trabalhado. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, façam um comentário. Professor, eu queria saber um pouquinho mais sobre como a gente descobre a função sintática do pronome relativo. E aí eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor o assunto, tá? Bom, não existe somente o que como pronome relativo, existem outros pronomes relativos. Então, eu coloquei aqui embaixo alguns deles para que a gente possa perceber. Veja bem aqui o número 2. Quanto será pronome relativo quando for antecedido pelo pronome indefinido? Aqui é pelo, né? Antecedido pelo pronome indefinido, tudo, todos, todas. Então, vamos lá, olha só. Todos, quantos vieram, ficaram satisfeitos. Ou seja, esse quantos aí está se referindo ao termo anterior, que é todos. Se eu colocar o todos no lugar do quantos, ficariam todos vieram, ok? Todos ficaram satisfeitos. Ou seja, esse termo aí em vermelho, né, quantos, se refere ao termo anterior. Por isso que ele é pronome relativo. Mas ele só vai aparecer com esses pronomes indefinidos. Todos, tudo, tá? Todas. Enfim. 3. Cujo e suas flexões funcionam como adjunta de nominal. Eu coloquei de posse, tá? Esse daí é o que mais pega a gente por aí. Então veja bem essa frase aí, ó. As abelhas cuja operosidade é proverbial vivem em colmeias, tá? Na verdade, se você atentar para o termo aqui, operosidade, você vai perguntar, operosidade de quem? É a operosidade das abelhas, pertencente a elas. Ou seja, existe uma ideia de posse aqui. Por isso é que eu preciso colocar o cuja. Toda vez que houver uma relação de posse entre a palavra posterior ao termo cujo, cuja, tá? E a palavra anterior, que é abelha, por isso o pronome relativo, se houver uma relação entre as duas, tiver o cuja ou cujo, aí no meio nós sabemos que nós estaremos diante de um adjunto nominal de posse. Tá? Aí abaixo vem ali escrito, olha, observe a substituição do cuja pelo termo anterior indicando posse. Algo que eu não comentei aqui no vídeo, mas vale a pena citar é o seguinte, não se usa artigo antes da palavra cuja. Tá? Artigo feminino a, por exemplo, ou artigo masculino o. E a palavra cuja vai concordar em número, né? Em gênero, número, com a palavra posterior. Operosidade é uma palavra feminina. Por isso, é cuja. Se fosse, por exemplo, trabalho, seria cujo trabalho. Ok? Beleza, então. Aí eu coloquei a frase, ó, é proverbial a operosidade das abelhas. Quer dizer, das abelhas indica posse, a operosidade pertence a elas.
Ok? Tranquilo? Vamos lá. 4. Onde, donde, aonde. Esses termos também podem ser pronomes relativos. O único cuidado que você tem que atentar é o seguinte: o onde trabalha com verbos estáticos, né, que não indicam movimento. O donde aponta para a origem, né, de onde eu vim, de onde eu vim. E o aonde é para movimento, como verbo ir, por exemplo, né? Aonde vai, então, ok? Então, é preciso atentar a isso para não cometer o errinho na hora de tentar matar a questão. Então, veja bem aqui o exemplo que eu coloquei. A casa onde moro é espaçosa. A pergunta que eu posso fazer é para o verbo morar, né? Moro onde? Eu moro na casa, ok? Então, ele inclusive faz uma função sintática aqui de adjunto adverbial de lugar, porque eu moro onde? Aponta para um lugar, tá? Ele se refere ao termo anterior e como aponta para o lugar, nós vamos ter a palavra na casa e não a casa, tá? Bom, o 5, como? O como, quando ele for antecedido por modo, maneira, forma, nós estaremos aí diante de um pronome relativo. Por exemplo, o modo como ele age é agressivo. Ele age de que modo? Olha só, de que forma? Tá? Então, esse como aqui, ele está substituindo o termo anterior modo. Tá? E ele age de que modo? Você vai entrar aqui dentro de uma adjunta adverbial de modo. Observação: os pronomes relativos ainda podem aparecer com a função sintática de sujeito, objeto direto, predicativo do sujeito, complemento nominal, agente da passiva. Mas, como eu falei, para o vídeo não ficar extenso, eu não vou adentrar neste assunto aqui de função sintática do pronome relativo. Tá? É só para que vocês compreendam rapidamente como usar o pronome relativo. Em outro momento, caso vocês queiram, comentem aí, e a gente faz um vídeo trabalhando somente a função sintática do pronome relativo. Tá? Bom, para não ficar extenso demais o vídeo, não irei entrar nos detalhes da função sintática do pronome relativo neste vídeo. Caso queiram entender mais sobre este assunto, deixem um comentário e eu farei uma extensão dele em outro momento. Agora, eu vou terminar este vídeo colocando um exercício para que vocês percebam como isso é cobrado em provas. Agora, eu não vou dar a resposta neste momento, eu não vou fazer comentário da questão neste momento. Qual é o meu objetivo? É que vocês tentem responder e coloquem nos comentários qual a resposta dessa questão. Tá? E aí, depois, eu farei um outro vídeo dando a resposta ou então fazendo um comentário mesmo em um momento posterior neste vídeo lá nos comentários, tá bom? A questão é essa aqui, gente, olha lá. Vamos lá, vamos voltar aqui que eu acho que eu esqueci de fazer a pergunta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Tá? Agora sim, vamos lá. Número 1 diz, essa é a mulher, aí temos sorriso me encantou. É preciso que eu coloque aqui o pronome relativo nessa lacuna. Qual seria o pronome relativo? Aí nós temos a letra A, B, C, D, E. Na primeira letra A tem por cujo, na letra B cujo, na letra C contém, na letra D cujo, na letra E de cujo. Aí vocês vão preencher aqui. Aí na segunda, os navios negreiros, tem a lacuna para colocar, vem donos, eram traficantes, foram revistados, perdão. Tá? Então aqui, qual seria o termo que ia entrar? Tá? Então vocês vão colocar aqui e vão ver na segunda parte. Na segunda temos o que, cujos, de quem, onde. Tá? E no número 3 fala, ninguém conhecia, lacuna, o fazendeiro negociava. Qual é a palavra que vai entrar aqui? Aí tem o que, com quem, que, para quem e que. Vocês vão preencher isso daqui, vão ver qual é a resposta adequada e vocês vão fazer o comentário lá no nosso canal, qual é o gabarito, e aí no momento oportuno eu vou responder a vocês, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem não foi inscrito no canal, que se inscreva, tá ok? Tem muita coisa interessante para a gente trabalhar nesse ano aí, se Deus quiser, a gente vai trazer muita coisa legal, tá ok? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.